Khloe Kardashian não erra uma, ela erra todas. Eu não sei se você tá sabendo, mas a vida da Khloe foi do céu ao inferno em menos de uma semana. Logo ela que estava positivada no Serasa das celebridades, que no caso não conta dívida, conta reputação. Porém, todavia, entretanto, ela sozinha se jogou nesse buraco e se tornou a pessoa mais odiada da Terra por várias comunidades. Pelos pais de pets, pelos veterinários, pelas mães, pelos próprios seguidores, pelo ex, pelo próprio filho e por quem torcia por ela. E sim, nesse vídeo a gente vai falar sobre a cirurgia ilegal a qual ela submeteu os próprios gatos, que equivale a uma amputação. Muita coisa pra falar, então bora, não quero perder tempo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E guys, eu tenho vários assuntos pra destrinchar, até porque a Khloe tem um podcast chamado Khloe in Wonderland. E aí ela lançou um episódio chamado Inside My Brain. Ela já estava causando nesse podcast porque da última vez que a Malika participou, elas falaram um monte de coisa, eu até usei aqui no vídeo do Lamar, dando uma tréplica ao documentário e toda a repercussão negativa que isso trouxe para a vida da Khloe. E aí, nesse podcast dela, eu não sei se era a intenção irritar e irritar, mas de fato a Khloe conseguiu. E aí a gente vai destrinchar os tópicos mais polêmicos com explicações e complementações, porque a mulher conseguiu irritar muita gente de uma vez só. A começar pelo próprio filho Tatum, que compareceu à festa de formatura de Ace, o filho da Malika e a melhor amiga de Khloe. Eu vou ler aqui um resumo do que a Khloe contou sobre o comportamento do filho dela em uma festa. Meu Deus, o Tatum é muito engraçado. Se ele não quer fazer uma coisa, ele, sabe, é tão leonino, ele vai dizer, não vou fazer e pronto. Aí eu avisei pra ele assim, olha Tatum, a gente vai pro almoço de formatura do Ace. E ele respondeu, não quero não, mãe. Aí Khloe pensou, não, beleza, né? Uma criança de 3 anos, tá tudo bem, ele vai gostar, vai se divertir. E junto dele estava Dream, filha do Robbie, True, filha da Khloe com Trista, tal qual Tatum, Shai Shai e Salmo, que são filhos de Kika Darsha. É a turminha ali, né, da idade parecida. E a Dream, no caso, ela entra como cota, porque ela é uma Kardashian mais pobre. Khloe, então, continua. O Tatum entrou e disse, não quero estar aqui. Ele olhava para as escadas e falava, tá bom, vou fazer uma bagunça enorme aqui. A Khloe estava achando que ele estava simplesmente expressando seus pensamentos intrusivos. Mas depois ela percebeu que essa bagunça foi de propósito e de protesto. Aí ela começa a narrar o caos, abre aspas. Foi na fonte, espirrou água para todo lado, pegou os livros de colorir. True, Dream e Shai disseram, meu Deus, mãe, ele tá pegando até os doces. Nunca vi alguém correr tão rápido na minha vida. Ele simplesmente via uma parte, destruía tudo e ia para a próxima. Era como um diabo da Tasmânia, o Taz, do desenho animado. É como se o diabo da Tasmânia estivesse passando por essa festa. E a coisa só não ficou pior porque dessa vez ele obedeceu à mãe quando ele quase virou a mesa do buffet. Não é que ele só ia derrubar as comidas do evento, mas devia ter, eu não sei como fala, tá? Mas é aquele recipiente com água quente que deixa a comida morna, né? Deixa a comida quentinha. Quase que o menino derruba isso. Aí não ia ser só uma bagunça. Também ia ter um acidente envolvendo criança. Isso
que é, acho que a coisa mais grave que poderia ter acontecido, não aconteceu, mas é estranho porque a Chloe continua falando que, ai, mas nossa, o Tatum é tão engraçadinho, nossa senhora. O jeito que ela encontrou pra resolver essa situação foi ligar pra babá pra tirar o Tatum da festa e com os seguintes dizeres: você tá por perto porque, assim, você precisa buscar essa criança aqui agora. Ele não quer ficar aqui, não sei o que fazer. Acho que já tentando antecipar um pouco a reação negativa das pessoas, ela disse o seguinte: meus filhos não fazem pirraça. Tatum faz algumas birras, mas assim, isoladas, porque ele tem emoções intensas. Ele é muito inteligente e acho que pensa muito mais rápido do que consegue se expressar em palavras. E aí ela falou, né, que deu um jeito na bagunça que o filho fez e que geralmente ele se comporta muito bem em público. E se a gente for olhar o histórico de maternidade das irmãs, todas elas falam que a melhor mãe de todas é a Chloe. A Kourtney já criticou o jeito da Chloe criar os filhos, porque ela falou assim: olha, Chloe, eu deixo meus filhos livres. Você é muito regrada, muito chata com o horário. Parece que seus filhos têm que respirar só se tiver lá na agenda deles. Se não tiver, não vai acontecer. Você é muito cricrisenta. Mas Kylie, Kika e Sensal e até a Mama Cris já falaram que a Chloe é, das irmãs, a melhor mãe. Aí a gente vê umas coisas dessa e fica, tá, mas o que de fato, assim, aconteceu? Será que é da mãe ou será que é da criança? Tópico sensível, né? Eu não quero ser odiado igual a Chloe aqui, então eu, que não tenho filho, que não engravido e que sou homem, ó, dessa vez eu já vou me retirar do recinto. Não culpe o mensageiro, culpe a mensagem. Que no caso é a Chloe. Não, nem culpa a... Ai, gente! Só que lá no Spotify, por exemplo, e também no YouTube, né, que o podcast é postado nas duas plataformas, as pessoas começaram a comentar, assim, coisas não muito agradáveis em relação ao que a Chloe tinha relatado. Uma pessoa falou assim: olha, eu acho curioso o fato da Chloe ter falado assim umas 5 vezes que o filho dela estava fazendo era muito engraçado. Eu mesma não conseguia entender o que tinha de tão engraçado nessa história de destruição, caos e pirraça. Outra pessoa escreveu, né? Ai, tô tentando encontrar piada nessa história. E aí, algumas pessoas começaram a levantar outro ponto de vista. Como é que a Malika estava se sentindo durante a destruição sendo feita pelo praticamente sobrinho dela na festa de formatura do próprio filho? Aí teve gente perguntando assim: Chloe, pergunta pra Malika se ela achou engraçado. E assim, gente, esse era o episódio que a Malika deveria estar. Não só no anterior, mas, né, eu acho que... não sei se foi combinado ou não. Vale retomar aqui quando a Chloe disse que o filho dela se comportou dessa forma porque ele era leonino. Aí teve gente também opinando sobre isso, dizendo: parem de culpar os signos do zodíaco pelo mau comportamento dos próprios filhos. E também de várias pessoas por aí, né? Que faz burrada, faz cagada e quer culpar o signo. Teve gente também apontando e questionando o jeito da Chloe criar os filhos, porque ela tem essa criação mais gentil. E aí uma pessoa falou assim: essa é a criação gentil com a qual eu nunca vou concordar, mas cada um com a sua. E aí, gente, a Malika, maluca, estava na dela e a Chloe mesmo não falou nada. Postou só umas coisinhas no story, aí repostou o que a Malika falou. E a gente vai assistir aqui com legendas, tá? Que o ecossistema tá cada dia mais moderno e inclusivo. So, I wasn't gonna do this, but I feel like it's extremely necessary to address the topic of Chloe and her son Tatum. This new narrative that her child in some way ruined my son's graduation party. Eu senti a Malika muito nervosa, mas de um jeito chique. E a mulher fala bem, né? Party could not be further from the truth. My son's party was amazing from start to finish.
Chloe shared a vulnerable moment as a parent, letting you guys know that her very bright little boy walked in with conviction about not wanting to be there because it just was not his day. But his mother made him honor and support Ace, and he said he was going to be destructive. The reason why he wasn't destructive in completion is because his mother was watching him and she stopped him. We are talking about a 3-year-old little boy, you guys. He's a toddler. He's learning. His mother is raising him and paying attention. I am not in a position to defend her, but I always defend my kids. My nephew is straight. He didn't do anything wrong. We had a wonderful time. And I'm wishing you guys a healthier narrative. I'm wishing you guys a healthier narrative. Gente, a Malika não estava para brincadeira. Eu só fiquei um pouco confuso quando ela disse o seguinte: I am not in a position to defend her. Por que não defender a Chloe? Isso eu fiquei confuso. Porque ela defende a criança, mas não tá em posição de defender a Chloe. Gente, eu sou muito burrinho. Eu realmente não entendi. Tipo, ela defendeu a criança, mas em relação à mãe, ela falou assim, ai, que se lasque. Gente, eu não tô doido, né? Enfim, já pontuamos aqui o ódio pela comunidade mães e seguidores. Outra coisa sobre o Tatum, pra trazer uma coisa assim mais leve, ela revelou que o filho adora falar português. A gente já sabia disso aqui no canal, porque eu já soltei um vídeo sobre a vida das babás milionárias. Vou deixar aqui pra você assistir. E a gente sabe que a babá brasileira da Chloe é a Andressa Cooper. E por estar cuidando dos filhos da Chloe, ela acabou ensinando português. Ela acabou ensinando português não só para o Tatum, mas para a True também. A True parece que não pegou muito firme, mas o Tatum pegou tão firme que ele não gosta quando a mãe e a True conversam com ele em português. Ele só conversa com pessoas brasileiras que realmente falam português de verdade, nem de Portugal. Pessoas do Brasil. Mas, né, pra voltar ao clima mais negativo desse vídeo, a Chloe também mencionou nesse podcast, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que o filho dela faz jiu-jitsu. Beleza, né? Bom praticar esportes. Mas diz que ele bate na True. Aí a True diz que é muito educada e ela não revida. Que a Chloe falou que ela é uma ótima irmã mais velha. Que ela vai avisar a mãe e a mãe é que tem que interceder nesse caso. Não ela, tentar resolver a situação. Diz a Chloe que isso é ótimo. Tá? Que aí ela pode exercitar o poder de mãe. E a gente vai ver que essa dinâmica não tá se repetindo só com as crianças, mas também com os gatos. E já me adiantando aqui, se os filhos estão fazendo bagunça, pergunta pra Chloe se ela vai lá tirar a falange dos filhos. Não entendeu, a gente vai entender mais pra frente, tá? Outra coisa que aconteceu que trouxe, assim, bastante atenção negativa pra Chloe foi o fato do Lamar, o ex dela, ter lançado um documentário lá na Netflix contando sobre sua morte e vida. E assim, esse período de morte e vida tem muito a ver com a época que ele estava casado com ninguém mais, ninguém menos que o nosso cristal canceriano, Khloe Kardashian. A Chloe não queria participar. A Netflix, que estava organizando esse documentário, falou assim, olha, ela e a equipe do Lamar, né? Chloe, a gente quer muito que você participe. E a Chloe, não quero participar, não quero reviver tudo isso, já revivi, não quero mais, já contei tudo que tinha para contar. Aí eles falaram, Chloe, não vai sair esse documentário se você não participar. Mulher, participa, mulher. Libera, mulher. Mulher, por favor, libera. Aí ela foi, participou. E o Lamar, depois que saiu o documentário, falou que a Chloe é mentirosa. A mulher mostrando provas. A mulher falando que o homem usava crack. E ele ficou chateadíssimo. Porque crack, segundo o Lamar, é droga de pobre. Que a Chloe devia ter falado que ele usa cocaína, que ele usava, né? E que a Chloe que estava prejudicando a imagem dele, não o documentário, que acabou
com a raça do Lamar, mas a gente entendeu ali, né? Se você não tá entendendo muito o que se passou no documentário, às vezes nem precisa assistir. Tem um vídeo prontinho aqui pra você acompanhar as maiores polêmicas. E aí, o Lamar, eu acho que ele tava mais focado na fama e no dinheiro. A reputação, qualquer R$ 5 compra. A dele, no caso, né? Porque o resto que sobrou. Porque, gente, enquanto a Chloe se jogou no abismo, ele se jogou no núcleo da Terra. Só não queimou porque o homem não morre. Também assiste o documentário ou assiste aqui o vídeo que você vai entender o porquê que o homem é imortal. Por falar em ex, relacionamento, etc. Outra coisa que aconteceu que deixou muita gente agradecendo de pé junto, ó Deus, Santo Antônio, né, que é o santo casamenteiro. Eu mesmo já tava muito feliz pra Chloe porque falaram que ela estaria saindo com ninguém mais, ninguém menos que o Michael B. Jordan. É pra glorificar de pé, sim, porque, primeiro, faz muito sentido a Chloe estar namorando o Michael B. Jordan, porque teve uma renovação na safra de machos kardashianos. Teve Kourtney e Travis. Travis, um artista, né? Diferente um pouco ali do núcleo que as Kardashians estavam acostumadas a frequentar, principalmente no quesito machos. Aí depois teve a Kylie com o Xalalau. Teve a Kika com o Lewis Hamilton, que eu gostei bastante, tá? Achei um dos melhores partidos pra Kika na face da terra. Mas teve gente que não gostou. Quero até fazer um vídeo explorando isso. Aí, gente, a pressão caiu mais que a vida do Lamar. Sensal e Jacob Elord. Também tem vídeo aqui no canal. Que casais são esses, né? Mas você percebeu que tem ali um artista, músico, um ator, um atleta. Atleta, assim, de altíssimo escalão. Outro ator. Por isso que o Michael B. Jordan seria o par perfeito para Chloe nesse momento. Ator, ganhador de Oscar. Você imagina o orgulho que a Mama Cris não ia ficar? Gente, essa foto eu pensei assim, nossa, a Chloe tá até mais feliz. Com certeza levou um chá. E assim, gente, não é qualquer chá. É o chá do Michael B. Jordan. Sem contar que a casa das Kardashian ia virar praticamente a casa dos artistas, né? Uma nova edição. Aí fui pesquisar mais, né? Falei assim, não, que isso, gente. A Chloe venceu demais. Não, a vitória dela também é a nossa vitória, gente. Pois não foi uma pessoa lá no Twitter que gerou essa imagem por inteligência artificial e falou que os dois estavam saindo juntos só de quequé, só de piadocas. Eu não achei graça, tá? Não brinque com nossos sentimentos assim. Mas depois eu fui, né? Depois que passou assim a emoção, eu fiquei muito empolgado. A Chloe não tá com esse cabelo atualmente. E essa foto me lembra muito uma foto que ela tem com Trista. Como que a Chloe teve o prazer de causar desprazer? Eu aqui na minha casa, ela lá em Calabasas, eu aqui em São Paulo. Nem se eu estivesse na Estônia, que é bem mais longe, eu não ia deixar de ficar irritado, desprazerido da vida. E grandes chances dessa irritação não ter chegado só aqui, mas em você, meu cristal. Como é difícil amar quem não se ama. Já não bastasse todos os desafetos acumulados da Chloe, que eu citei bem no início aqui desse vídeo, ela me lança um episódio desse mesmo BostaCast com o Tristan Thompson, 1h12, que é até um pouco mais longo do que os episódios que ela tinha lançado. Tava sem assunto, fia? Eu não queria admitir isso, mas eu tava sentindo que ela tava meio desinspirada, tá? Que tava ficando morno. Quando você pensa que não, pum. Ah, eu vou do fogo brando pra meter a mão no núcleo da terra, né? Bem saudável. É o que, gente? Ela tá fazendo isso pra irritar ou irritar. Às custas da própria dignidade, sabe? Descer nesse nível. Ouvir o Tristan falar sobre... Ai, não sou muito de podcast, né? Mas eu queria ir no seu, né? Acho que em outros seria dar oportunidade de outras pessoas
monetizarem em cima da minha história. Hold the fucking on, Tristan Thompson. Vamos debulhar, esmiuçar toda a merda dita por este homem. Minha história, ele traindo a mulher um dia antes da mulher dar à luz a filha dele. Aí ela descobre, entra em trabalho de parto com o clima lá embaixo, já que descobriu que foi traída com a melhor amiga da cunhada, que no caso era melhor amiga da irmã da Chloe. A Jordyn Woods era praticamente irmã da Kylie. A Chloe foi lá e perdoou, depois de tudo que aconteceu. Engravidou de novo. O que esse homem fez? Engravidou outra. No mesmo tempo. Ao mesmo tempo, praticamente. Gente, tem vídeo aqui no canal sobre essa história tintim por tintim. Eu nem quero me estender porque eu já tô muito irritado, porque eu já tinha fechado esse vídeo, mas eu tive que retomar. E é necessário fazer essa retoma. Então, definitivamente, né, se a gente for olhar assim, todos os envolvidos, essa história não é sua. Não é uma história solo. Não é uma jornada de uma pessoa, Tristan Thompson, é de várias pessoas. Envolve 2 mulheres, pelo menos, né? São as mães. Fora as mulheres em volta. 3 filhos. A amiga da cunhada. A cunhada. A família dela, sabe? O público. Não só a coisa da minha história me incomoda. Monetizar minha história. Mona, você é maluca? Não, porque tipo assim, imagina não ter a compaixão de não pensar no sofrimento da pessoa com quem você estava se relacionando. Das 2 vezes que essa pessoa estava grávida de um filho seu, você fez questão de trair essa pessoa, ela te perdoou, você foi lá e traiu de novo, seu bosta. Aí, contar essa história faz com que, assim, todas essas emoções que foram vividas, sofridas, voltem à tona. E aí você tá na frente dessa pessoa falando assim, não, mas eu não queria que monetizasse em cima da minha história, né? Meu Deus, você tá na frente da pessoa que você causou todo esse sofrimento falando de dinheiro, e ele começa a dar lição de moral, né? Não, que assim... Família é isso, né? Amor incondicional, união, perdão. Infelizmente eu não posso colocar essa reação aqui na íntegra, mas saiba que foi a minha exata reação quando eu ouvi ele bostejar estas palavras. Vai tomar no meio do seu filho da p***! 1000 vezes, filho da p***! Seu filho da p***! Nossa, mas é assim... uma queda livre. 5 anos se passaram, fizemos coisas que não nos orgulhamos, a Chloe. You. Sim, mas enfim, né? Você disse coisas desrespeitosas, Chloe, e ela. E eu tenho orgulho disso, fia. Você acha que você tá por cima da carne seca? A carne já tá fétida. Pútrida. Ai, que ela tem orgulho de ter falado coisas desrespeitosas pra ele. Gente, cadê esse orgulho quando ela devia estar se impedindo de estar perto desse homem? Ela devia se distanciar, parar de dar mídia pra esse homem, deixar ele no passado, para de se jogar do precipício, trazendo ele pro seu podcast, mulher. Aí o Tristan, não, mas é que Chloe, você também tem o direito de sentir as coisas, né? E eu também, é sobre amadurecer. Vai se Pista! Parece, gente, que os essenciais de um homem pra Chloe é 1. Ser infiel. 2. Necessidade de ser cuidado. Eu sei que o Amari, o irmão do Tristan, tem uma síndrome no cromossomo que impede ele de fazer várias coisas e que exige muito cuidado. Eu sei que ele não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso é a Chloe e essa necessidade de querer cuidar dos outros, de se fazer necessária, de se fazer presente na vida da pessoa, do tipo assim, eu sou tão madura, nossa, eu retribuo toda a merda com bondade, assim como o Lamar fez com ela e depois cagou na cabeça dela, o Tristan fez a mesma coisa. E detalhe, né, nesse próprio vídeo aqui a gente tá falando de como um ex, o Lamar, retribuiu a Chloe com humilhação. O fato dela tá fazendo esse podcast dela, um episódio dela, mas chamando Tristan Thompson, de novo,
é uma nova forma de humilhação para Chloe. Será mesmo que é saudável, Chloe, você querer causar na pessoa esse sentimento de dívida eterna com você, porque você cuida da pessoa, que você perdoa e piora? Do you want to have more kids in the future? I think I signed off for 2 embryos, so I mean, if I do have more kids, it'd be coming from you. I already have enough baby moms. I don't want no more. And who helped you fix that decision? That was me. Yeah. Tristan may have had a little ultimatum from me. What? Getting neutered? Yep. No more kids for you. No more kids unless it's coming from Chloe's embryos. Yes. We How did. about 'em? You did save sperm in case you wanted to do that. Pus finalmente ela coloca assim, o que aconteceu com a gente foi por um bem maior, eu acho, né? Não a coisa da traição, mas tivemos 2 filhos lindos juntos, temos uma família expandida. Cata, o que essa mulher pergunta pra esse homem, gente? Meu Deus. Question. When a man says, I'm not proud of what I've done, right? Do you have that realization when you're doing it, or you discover that later? No, later. And then, Not in the moment. right, but like how much later? Like once you're caught? Or do you feel that way when you're done doing it? Like post-nut syndrome. What? Don't. Oh, sorry. My bad. I was a little too focused. So then why do you keep redoing it? That's a $1 trillion question. I don't know. Eu não sei. É uma pergunta de $1 trilhão. Meu Deus! Meu Deus! Have you ever thought about what you're going to say for if and when, because the when will happen, when your kids ask you, like, what happened between us? Meu Deus, Chloe, se dê o devido respeito, mulher. Definitely thought about that. And I'm, like you said, it's not about if, it's when. I think it just depends on which age we have this conversation. When I have this conversation with the kids, but I think it's just more leading by just being accountable and depends on the age bracket of wherever they were at, then dive into it how I see fit. But I think the most important thing is that, accountability, how much I, love mommy, and go from there. I mean, you just have to be honest. That's all kids really want. Mas você só tem que ser honesto. Ah, sim, Chloe. Não, porque com certeza vai mudar alguma coisa, né? Depois de toda a merda feita. Se o homem não aprendeu uma vez... Vou nem terminar a frase. Do you think if you guys met later in life, things would have been different? Yeah. Oh. Yeah, definitely. I think, I always tell people, I think it's the right person, wrong time. And I mean, I think it's a very maybe it's a cliche thing. It's like, oh, blah. But I think it's true. Like, it's unfortunate. That response was gruff. Yeah, because everyone's like, oh, anyone can say that. But it's like, honestly, it's true, right? And I think, I think we've had that conversation, but it's just, if I was the age I am now, or even a couple years before, would our world look different? Probably so. I guess things happen for a reason. That they do? And you never know how life happens, maybe who knows? No. I think we know. Não, gente. E aí, ela fala assim, o que você quer que as pessoas tirem desse episódio? Que co-parenting funciona. Chloe. Stop it! I have never in my life yelled at a girl like this. When my mother yells at this, it's because she loves me. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Te falta ódio nesse corpo, mulher. Falta ódio. Quem me disse isso foi uma das minhas terapeutas. Eu não sei quando é que você embarangou pra se tornar essa mulher tonha. Eu desejo que o ódio habite o seu corpo e se torne combustível pra você ir atrás da autocompaixão, do orgulho de ser você e de não ficar tentando perdão de quem não merece. Meu Deus, mulher. Nesse momento, depois de tudo isso, eu, Breno Moreru, estou soltando sua mão. Melhore e aí a gente vê no que dá.
tá? Então, o que sobrou pra Chloe foi o ex chamando ela de mentirosa e o possível futuro, na verdade, nem possível era, porque era inteligência artificial. E a Chloe é tão espertinha que ela, no dia que saiu isso, postou lá nos stories dela, divulgando esse podcast. Esse podcast que deu tanto problema pra ela, porque nessa chamada do podcast, ela falava assim... Ai, peraí, o quê? A produtora falou que ia ter um encontro às cegas e o date ia ser ali mesmo, tá? Que o par perfeito pra Chloe ia ser chamado pra conversar com ela. Ali, ó, de primeira. E ia ser gravado. Mas, né, foi só um jeito de aproveitar o hype, porque na verdade isso nem aconteceu. Por falar em namorados, outra declaração tanto quanto curiosa que ela deu sobre esse novo cenário da família foi essa aqui. Some of the Michael Jackson movie only because my mom had it at her house and we all, like all of the siblings, went to watch it. And then I had to leave because someone was about 90 minutes late. Com certeza é a Kylie, gente, que tava atrasada. So when we started it, it was later than expected and I had to leave to put my kids to sleep. Viu que a Chloe é bem regrada com os filhos? We saw the Michael movie. It was everyone and their boyfriends are in court with their husband and then me, and it's like me and my mom. Ou seja, foi reunião de família e boys pra assistir filme do Michael Jackson. E outra coisa que eu acho que você deve reparar é o fato dela dizer que tava ela e a Mama Cris de parzinho. Cadê o Corey? O Corey Gamble, dadzão da Mama Cris. Já tinha rolado aí uns boatos de que eles haviam terminado. O Corey, já mostrei aqui, tem ligações fortíssimas com o P. Diddy. E aí, desde então, muita gente já estava suspeitando que eles queriam terminar o relacionamento. Mas que o Corey estava exigindo uma grana enorme da Mama Cris, porque o homem sabe demais, né? E esse era o preço do silêncio dele. A Mama Cris, mão de vaca, esperta que só, ela falou assim... Corey, leve meu coração, mas não leve meu dinheiro. E aí tá uma coisa assim, tá? Tô soltando aqui uma blind. Não tem uma confirmação de que eles terminaram, mas o Corey anda bem sumido. Agora que a gente já tratou dos assuntos mais pesados, a gente vai ter que entrar no submundo que foi aberto por esse podcast, né? O portal de Hawkins, que foi a informação que a Chloe deu sobre o processo de retirada das garras dos 2 gatos que ela tem. E aí eu vou explicar tudo bem bonitinho para todo mundo ficar ciente do que realmente aconteceu, porque eu vi muita desinformação por aí e assim, eu gosto de ter sempre um compromisso com a verdade. Aqui a gente faz piadinha, não sei o que lá, mas nossa, gente, às vezes eu até exagero no tanto de provas que eu trago. E não tô passando pano pra Chloe, porque eu acredito e, assim, tenho plena certeza que o que ela fez foi muito errado. Mas vamos começar. Chloe tem 2 gatos. Grey Kitty, que chegou em novembro de 2022, e Baby Kitty, que chegou em abril de 2024. Já começou errado porque... os 2 gatos foram presentes pra True, que falou que queria muito ter um gatinho. A Chloe trouxe Baby Kitty pra família porque ela pensou assim, nossa, a Grey Kitty tá tão sozinha. Com certeza ela quer um irmãozinho. Mas ela pensou isso com a cabeça de uma pessoa que tá acostumada a criar cachorro, não criar gato. No meu caso aqui, a Malu, minha gata, não tá aqui. Mas ela odeia os irmãos dela. Não gosta da Lilo, odeia o Link, que é meu outro gato macho mais velho. Mas quando eu fui morar fora e levei a Malu, ela se acostumou muito com o posto de filha única. E gatas fêmeas, que é o caso da Grey Kitty, são mais territorialistas. Nem sempre elas gostam de ter companhias felinas. E aí, desde que o Baby Kitty chegou, a Grey Kitty e a Chloe falam que assim... o grande mote do episódio é que ela tá com 2 gatos endemoniados dentro da casa dela, que ela não sabe o que fazer mais. Ela diz que a situação piorou depois que Baby Kitty chegou na casa dela, o gato mais novo. A Grey Kitty começou a fazer xixi e cocô no lugar errado, até na cama. E a Chloe falou assim, meu Deus. Eu entrei em contato com o povo
gatil que me vendeu essa gata. Entrei em contato com o veterinário, ninguém sabe me ajudar, porque o jeito que a Grey Kitty tá se comportando tá ainda assim muito mais além, tá por muito mais tempo do que geralmente deveria acontecer durante esse processo de adaptação. Com certeza a Chloe não fez uma adaptação boa, porque assim, quando chega outro gato na casa e você já tem gatos, tem que dar um tempo, eles têm que conviver um pouco assim, em cômodos separados. Tem que ter uma adaptação. Geralmente o povo faz assim, pelo box do banheiro. Vai lá ver o gato. Se quiser se atracar, não vai acontecer porque tem um vidro grosso no meio. Além do que, a gente já tem um vídeo aqui no canal, sem coisa de maluco, tá? Eu compilei todos os animais que já passaram pela família das Kardashians. E quando você pensa que não, a Kylie também tá nessa onda de gato, viu? Vou deixar o vídeo aqui pra você assistir. Isso gerou, assim, uma repercussão extremamente negativa pra Chloe, porque, primeiro, essa cirurgia é ilegal, já que a gente tá falando de Estados Unidos, é ilegal em muitos estados e muitas cidades. A jurisdição lá é bem diferente porque cada estado adota, assim, o seu jeito de implementar as leis. E essa lei que proíbe essa cirurgia já tinha entrado em vigor em uns 7 estados e a Califórnia foi um dos últimos estados, os mais recentes, né, a aderir, que foi ali por volta de outubro, novembro de 2025. A Chloe, né, ela conta lá no podcast da seguinte forma. I was really misadvised about getting my cats declawed. I've never owned cats before. I didn't even know that was a thing. I feel really, really terrible that I did go in this direction. I feel like that's why my cats are miserable, and it was at my doing. My cats wear air tags, like they're not allowed to even go near a door. I'm so afraid if they get out because they have no way to defend themselves. They lost their protection tool, so it makes me sad. Quando ela fala isso, gente, ela tava saindo de uma coisa assim mais leve. O humor dela mudou completamente. E eu senti que foi já uma retratação, sem necessariamente ter falado, olha, gente, vou fazer essa cirurgia. Mas ela chegou e falou assim, gente, aconteceu isso. Fui muito mal informada. Sou uma gateira de primeira viagem. E tô muito triste porque, assim, meus gatos perderam a proteção deles, a proteção natural. O arranhar é um instinto do gato que não só é para gastar as unhas e deixar elas menos afiadas, mas também é para acalmar o gato, é para catar, assim, o cocôzinho. E o fato dela ter submetido os gatos a essa cirurgia é muito grave, porque a garra dos gatos, diferente da de cachorro, quando você aperta assim, ó, a almofadinha do gato, a garra sai. Essa garra é o equivalente à terceira falange de nós humanos. Então é como se a Chloe tivesse amputado a falange dos próprios gatos. Quando eu falei lá, né, da briga da True com o Tatum, é isso. Meus filhos estão muito malucos, vou amputar a falange deles para ver se resolve. Não é assim. Mas a Chloe também fala que ela foi muito mal informada e aí isso me deixou muito pensativo porque é aquela coisa, né? A pessoa é rica, tem acesso à informação, não só assim a acessos que o dinheiro pode trazer, né? Mas pessoas muito qualificadas. E aí parece que ela não conta, né, quando foi feito, o porquê que essa cirurgia foi feita, se, sei lá, nada justifica, né? Eu não vou nem entrar aqui nos motivos que poderiam justificar o porquê dela ter optado por isso. Por mais que eu não esteja aqui colocando os motivos, eu vi cada conteúdo falando que a Chloe fez por conta disso, disse aquilo, que ela tava dando entrevista. Gente, não. Era o próprio podcast dela. Que ela tava se retratando, sim. Mas ela não tava se retratando, tipo, olha, isso aconteceu, essa é a minha resposta. Ela já soltou. E assim, vou falar com todos os termos técnicos e depois a gente vai esmiuçar, tá? De acordo com a Associação Americana de Medicina Veterinária, a onissectomia ou a desungulação é um procedimento cirúrgico no qual os ossos distais dos dedos dos gatos são amputados, removendo toda a matriz ungueal e a garra, que é basicamente, né, como eu falei, amputar a terceira falange do dedo. É como se você cortasse essa ponta. O gato usa a garra como uma extensão
da patinha. E aí, isso pode trazer várias complicações, que inclui infecção, dor crônica, danos aos nervos, e por isso que esse procedimento é tão controverso. Lá nos Estados Unidos, então, nem se fala. Sem se contar que pode até prejudicar o equilíbrio dos gatos, a atrofia muscular, o jeito que o gato se apoia, até o jeito que o gato pisa. Não é unanimidade entre os veterinários nos Estados Unidos, mas uma boa parte deles considera essa cirurgia como uma mutilação dolorosa e desnecessária. Quando ela diz também que os gatos estão usando AirTags, com medo, né, deles se perderem, saírem, não poderem se defender, ela tá falando disso também, né? Porque o gato, ele arranha pra se defender, e sem garra, como que ele vai se defender? Outra coisa muito curiosa é que esse processo de retirada das garras frequentemente pode gerar insegurança, podendo levar ao aumento de estresse e problemas de agressividade ou eliminação de fezes fora da caixa de areia, o que explicaria esse comportamento da Grey Kitty, que ela estava fazendo cocô e xixi fora da caixinha de areia e, no caso, na cama da Chloe. Mas, de novo, a Chloe não disse quando isso foi feito, porque assim, se ela fez antes de outubro de 2025, quer dizer que na época ainda não era ilegal, mas, pô, por mais que você seja uma gateira de primeira viagem, um Gemini já resolve, sabe? Um ChatGPT, uma pesquisa básica. Não ir na cabeça de um veterinário que só quer ganhar dinheiro, sabe? Porque foi isso, gente. Nenhum veterinário que tem amor à profissão faria essa cirurgia só para evitar acidentes. Tem que ter aí uma recomendação médica. Tem um veterinário lá, idiota, que é até contra essa cirurgia, e ele tenta justificar dizendo que esse procedimento não é ensinado em nenhuma das duas faculdades de veterinária da Califórnia, e pouquíssimos veterinários oferecem esse procedimento. Mas assim, se poucos veterinários oferecem, por que logo um desses poucos chegou até a Chloe, sabe? Então, assim, é culpa dela também, é culpa do veterinário que fez isso, é culpa de um monte de gente. Sem se contar que, dependendo da época, pode ser considerado até crime, né? Já que foi tido como ilegal na Califórnia, que é onde a Chloe mora. Outra coisa que eu fiquei pensando muito, gente, é assim, 2026... e a gente ainda tá lidando com a desinformação, que eu acho que vem muito acompanhada do preconceito em relação aos gatos. Eu tenho um histórico com gatos, e assim, eu tô trazendo isso para trazer mais da minha vivência e também propriedade, assim, na criação de gatos. Eu já tive 3 gatos, eu tenho o Link, que tá comigo desde o 2º ano do ensino médio, ele tem 15 anos. Tenho a Malu, que é a gata, assim, paixão da minha vida. Eu até me emociono de falar. Mas a gente foi morar fora, voltamos pro Brasil, eu tenho uma conexão assim muito forte com a Malu. Já fui a abrigo temporário, infelizmente eu já perdi um gato, que era o Simon, que era o irmão do meio. Já resgatei gato, e assim, eu acho que o gato, diferente de quem tá acostumado com a criação de cachorro, gente, são animais diferentes, né? Que vão ter necessidades diferentes. Os gatos, eles são muito obedientes, se você souber educá-los, e dá pra treinar assim, não do jeito do cachorro. Mas a Malu me obedece, nunca fugiu, sempre voltou quando eu chamei. Quando eu morei na Polônia, ela era criada solta, nunca tive problema. A gente tem uma relação assim muito de alma. Mas, pô, 2026, né? Parece que, sei lá, acho que minha cabeça em relação a gatos, e eu acho que muita gente aqui no nosso ecossistema também tem gatinhos, porque eu recebo muitos comentários, story de gente falando quando a Malu aparece, né? Os próprios gatos começam a assistir o vídeo. E parece que, assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Isso é uma coisa louvável. Que a cultura de gateiros é muito mais desenvolvida. E Estados Unidos, país bosta. Gente, mentira, não vou querer ser xenofóbico também. Mas, sabe, a informação básica. E aí que a gente entra num dilema, por quê? Por mais que isso tudo tenha sido horrível, principalmente com os gatos, né? O fato da Chloe ter comentado sobre esse assunto, ainda assim foi uma coisa legal, porque tá conscientizando talvez outras pessoas que nem tenham conhecimento, né, sobre a criação de gatos,
a não fazerem a mesma coisa. Então, quanto mais pessoas souberem, maiores as chances de evitar que isso aconteça e ainda ajudar a tornar essa prática ilegal, porque é uma mutilação. E eu vi muita gente falando sobre isso também, que o fato da Khloe ter falado coisas que vão além, assim, de publi velada, das Kardashians no geral, né? Ela tá compartilhando coisas pessoais, né? Da vida dela, coisa que tá cada dia mais raro, principalmente ali entre as Kardashians. Muita gente caindo em cima, mas também reclama. Eu sou um deles, tá? Reclamo que ela tá compartilhando pouco da vida dela e as irmãs também. Claro que não tem que ficar compartilhando essas coisas idiota, né, Khloe? Mas que bom que ela tá compartilhando e tentando conscientizar as pessoas, mesmo que de um jeito muito torto. Isso não é uma passada de pano, gente. É justamente, tipo assim, que pena que aconteceu com esses 2 gatos. E se a gente conseguir evitar que isso aconteça com muitos outros, nossa, já é assim uma grande vitória. Então, por mim, que esse caso seja muito divulgado, e pode ter certeza que eu, Breno Moreira, vou fazer muito, como já fiz na vida real, vou também fazer aqui na internet. O ativismo gateiro. Agora que eu falei de tudo, quero saber de você o que você achou dessa situação. Vai soltar a mão da Khloe de vez? Complicado, né, gente? Pois bem, queria agradecer imensamente a sua companhia. Muito obrigado também aos cristais membros que colaboram aqui com o canal e que estão tendo aqui, ó, o nome. Agradecimento especial subindo enquanto eu vou terminando esse vídeo. E te espero no próximo vídeo, neném.